Esquece de colocar para gravar. Pronto, agora está gravando. Então, à medida que eu for falando, eu vou colocando aqui também no chat para a gente poder ir acompanhando, tá bom? Olha só, em primeiro lugar, o que tem que ficar claro? Bom, nós estamos tratando aqui da disciplina do direito das obrigações. Ok, eu entendi que o direito das obrigações é um ramo do direito civil, assim como também é o direito contratual, assim como também é a teoria geral do direito civil, assim como também o direitos reais, direitos sucessórios, direito de família. Ou seja, nós estamos sempre diante de instrumentos ou matérias ou campos do saber dentro do próprio direito civil, ok? Amores, o que é muito importante? Que vocês entendam que o direito das obrigações, portanto, vai ser essa particularidade do direito civil que vai se preocupar em estudar, primeiro, que seja uma obrigação, ou seja, a primeira coisa vai ser a gente compreender, afinal de contas, o que é uma obrigação, o que constitui, quais são os elementos de uma obrigação, quais são as fontes de obrigação, quais são os tipos, as espécies, o que a gente denomina de tipologia da obrigação. Então, como o Código Civil classifica as espécies obrigacionais? E tão importante quanto é estudar a responsabilidade, ou o que a gente denomina de consequências pelo... Deixa eu só escrever aqui, você vai anotando no caderno. É muito importante que, ao mesmo tempo que vocês prestem atenção do ponto de vista visual e auditivo, mas que também anotem no caderno para que não possam se perder, tá? Então, é importante que vocês compreendam quais são as consequências, tá? As consequências pelo descumprimento de uma obrigação. As consequências pelo descumprimento de uma obrigação. Essa é a ideia da disciplina do direito obrigacional. Portanto, o direito das obrigações trata de um conjunto de normas jurídicas que versam sobre o que seja uma obrigação. Se vocês pudessem anotar como conceito, seria justamente este conceito. O direito das obrigações vai se preocupar em normatizar, do ponto de vista jurídico, o que seja uma obrigação, as tipologias, as espécies, as fontes, os elementos, o cumprimento e, em especial, o que ocorre quando se descumpre uma obrigação. Então, verificamos a ideia da disciplina. Eu vou estudar do ponto de vista jurídico quais são as normas que vão reger uma obrigação. Bebês, daí fica uma pergunta. Pergunta até que foi objeto da nossa prova, no qual eu reflito fazendo o seguinte questionamento. Afinal de contas, o que é uma obrigação? Obrigação? E na nossa prova, o que eu reparei quando eu li as respostas é que muita gente se preocupou em trazer aquele conceito fechadinho, como o conceito do professor Flávio Tartucci. Teve gente que colocou na hora da prova ipsiliteri o conceito do professor Flávio Tartucci, ou o conceito da professora Maria Helena Diniz, e também o conceito do professor Cristiano Chaves de Farias. Mas o que eu gostaria que vocês tivessem me dado na prova, em especial, é o conceito de vocês para o que seja uma obrigação. Não aquele conceito formal daquele doutrinador, mas o que é que você entende, você, aluno do ponto de vista jurídico, o que seja uma obrigação. Portanto, quando você está pensando do ponto de vista do que seja uma obrigação, lembra do que a gente falou na nossa aula? O que é uma obrigação? Bom, uma obrigação, ela acontece quando eu tenho pelo menos, isso você tem que ter na cabeça, 2 pessoas ou 2 sujeitos
Sendo que esses sujeitos podem ser tanto pessoa física, pessoa natural, eu, a Lara, o Frank, o Matheus, a Iessa, quanto pessoas jurídicas. E aí você pensa do ponto de vista de empresa. Então, quando eu estou falando de pessoa jurídica, você pensa no município de Nanuque, uma pessoa jurídica com um CNPJ. Quando você pensa em uma pessoa jurídica, você pensa em uma sociedade simples, em um escritório de advocacia, em uma cooperativa. Ou seja, aquela pessoa jurídica que possui um patrimônio próprio, que tem autonomia, que tem individualidade e que ela, no mundo jurídico, ela vai satisfazer as suas vontades por meio da pessoa física. Amores, para a obrigação nós temos que ter pelo menos 2 pessoas. Isso é muito importante. Sempre uma pessoa terá que ser o que a gente denomina de credor e outra pessoa o que a gente denomina de devedor. Por isso que, numa obrigação eu posso ter 3, 4, 5 mil pessoas? Pode. Mas qual é o mínimo? 2. Porque uma vai ser o detentor do crédito da obrigação. A outra vai ser a detentora do débito da obrigação. O que é a obrigação? Amores, se eu tivesse que resumir em uma palavra, uma palavrinha, você só pode conceituar a obrigação com uma palavra. Obrigação seria justamente, e eu gostaria que vocês anotassem, o que a gente denomina por prestação. A obrigação é, na verdade, uma prestação. Então, o que é uma obrigação? A obrigação é um vínculo jurídico. Esse é o conceito. É um vínculo jurídico existente entre pelo menos 2 pessoas. Existente entre pelo menos 2 pessoas, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Posso ter mais do que 2 pessoas? Pode, não tem problema, ok? Mas qual é o mínimo? 2 pessoas. No qual uma dessas pessoas, presta atenção ao conceito, uma dessas pessoas será obrigada a cumprir uma prestação em favor de uma outra pessoa. Então, amores, se a gente pudesse aqui trazer o conceito da obrigação, eu coloquei aqui no cantinho direito, acho que vocês estão todos conseguindo ver aqui na parte do chat, seria justamente isso. Um vínculo jurídico existente entre pelo menos 2 pessoas. Sejam essas pessoas físicas, pessoas naturais, pessoas jurídicas, tá? No qual uma dessas pessoas ela vai ser obrigada a cumprir uma prestação. Essa pessoa que está sendo obrigada a cumprir a prestação, a gente vai chamar de devedor, porque sobre ela recai o encargo, sobre ela recai o ônus. Qual ônus? Zorra, ele vai ter que cumprir esta obrigação. Me dá exemplo. Qual vai ser a obrigação dele? A obrigação dele vai ser, ao comprar o carro, transferir a titularidade do carro para o seu nome, porque como ele adquiriu o carro, ele passou a ser proprietário. Quer ver outro exemplo? João vai viajar vou dar aqui um exemplo, Belo Horizonte, Minas Gerais, para Salvador, Bahia. Ele deixa o carro no aeroporto. Qual é a obrigação de João? Ele vai ter que pagar as diárias do estacionamento do aeroporto, inclusive que são caríssimas. Ele vai ter que pagar essas diárias. Se ele ultrapassar o prazo, ele ainda vai ter que pagar com juros. Ele ainda vai ter que pagar com multa. Ele ainda vai ter que pagar com correção monetária, com direito a perdas e danos e tudo o mais que houver. Por outro lado, você pensa que também existe uma obrigação da empresa do estacionamento, que é uma pessoa jurídica, para com o João. Ou seja, quando o João chegar depois de 10 dias de viagem, ele vai querer encontrar o carro dele lá. Portanto, essa empresa de estacionamento,
ela vai ter que entregar uma coisa certa para João, o carro de João, aquela marca, aquele modelo, aquele carro. Perceba que a gente está diante de duas obrigações. Uma obrigação de João para com a empresa do aeroporto, e aí você percebe que quem é devedor é João. Qual a prestação? É a prestação justamente para pagamento. O João vai ser obrigado a pagar a essa empresa de estacionamento, e a empresa de estacionamento é a credora. Se eu vou para o outro lado desta relação, por favor, prestem muita atenção nisso que a Pro está falando. Isso é de suma importância, às vezes parece até meio que uma bobagem, mas é o básico para que vocês possam entender a parte mais complexa do direito das obrigações. Perceba que nesta mesma relação jurídica, eu tenho outro vínculo jurídico. Minha Pro, qual é o outro vínculo jurídico entre a empresa de estacionamento e João? Porque ela tem por obrigação, pela teoria do risco, como ela é empresa, de entregar o carro de João no mesmo estado que ele deixou. Então, não dá para entregar o carro de João arranhado, amassado, batido, ou simplesmente o carro de João desapareceu. Observe que nessa situação, essa pessoa jurídica, estacionamento do aeroporto, passa a ser a devedora. A devedora para o cumprimento de uma prestação que é entregar a coisa certa, que é entregar o carro de João. E, portanto, João passa a ser o credor, ele que vai receber o carro. Amores, por que eu estou falando disso? Porque toda vez que a gente está pensando na obrigação, a gente pensa assim, obrigação, eu vou ter que entregar esse copo de água para a Lara. Mas perceba que quando a gente tem diversos vínculos jurídicos, por vezes, como eu vou ter que entregar esse copo de água para a Lara, ou porque eu estou vendendo para a Lara também vai ter uma obrigação para comigo. Então, o que eu estou mostrando é que não existe só uma obrigação. Eu vou ter diversas espécies de obrigação. Então, só para a gente poder reprisar. Vimos até agora o conceito da disciplina Direito das Obrigações. Ela vai estudar do ponto de vista jurídico a normatização do que seja uma obrigação, seus elementos, suas espécies, sua tipologia, as consequências pelo cumprimento e pelo descumprimento. Quanto ao conceito de obrigação, foi até objeto da nossa prova, só para a gente aqui fazer essa breve revisão, esse breve introito, antes de adentrarmos ao nosso tema da aula de hoje, lembrar que obrigação nada mais é do que este vínculo jurídico. Obrigação nada mais é do que este vínculo jurídico entre pelo menos duas partes. Um credor e um devedor. O credor, aquele que vai perceber esta prestação. O devedor, que vai ter que cumprir esta prestação. Beleza? Massa. Amores, a regra, eu diria que essa é a regra básica, é que a gente vai estudar que a gente tem várias espécies de obrigação, mas a classificação basilar é essa daqui. Nós temos obrigação de dar, estou escrevendo aqui no chat, dá uma olhadinha aqui no seu cantinho da tela. Obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Beleza? Então, essa é sempre a nossa ideia. Nós trabalhamos com 3 principais espécies de obrigação. A obrigação de dar. Pro, me dá um exemplo aí de uma obrigação de dar. Olha, você tem por obrigação entregar este vaso de planta no Dia das Mães para minha mãe. Em contrapartida, eu vou te pagar o valor de R$50. Se você para observar, quando eu te conto a respeito dessa relação jurídica, nós estamos tendo, e é isso que eu queria que vocês compreendessem. Se eu consigo fazer com que vocês compreendam isso, eu já ganhei a aula de hoje. Neste exemplo em que, vou dar aqui um exemplo concreto, a Ingrid contrata o Frank e diz assim, Frank, eu estou sabendo que você está trabalhando com floricultura, com flores artesanais, com flores naturais, com flores não naturais. Você entrega um jarro de flores não naturais para minha mãe no Dia das Mães? Frank, entrego. Agora, Ingrid,
Como eu vou ter que ir lá entregar, eu vou te cobrar também pela distância, tá? R$ 20 a locomoção, 70. Combinado? Combinado. Amores, quantas obrigações nós temos aí? Pelo menos duas. Por que pelo menos duas? Percebam. Nós temos a obrigação da Ingrid para com o Frank. Qual é a obrigação da Ingrid para com o Frank? O que tinha sido pactuado como R$ 50 acabou ficando pelo valor de R$ 70. A Ingrid tem uma obrigação de pagar. A Ingrid tem uma obrigação, portanto, de dar. Ela tem a obrigação, olha, de pague este valor de R$ 50. Por outro lado, o Frank já vai ser agora uma obrigação, não mais de dar, mas uma obrigação de fazer. Ele vai ter uma obrigação que é a de fazer algo. Ele vai ter que entregar lá as flores na casa da minha mãe naquele dia. Perceba que para ambas as obrigações, quem é credor de uma, vê se você consegue entender isso, é devedor na outra obrigação. E quem é devedor nesta é credor na outra. Você consegue compreender isso? Quando Ingrid tem a obrigação de pagar R$ 50 para Frank, Ingrid é a devedora e Frank é o credor. Quando Frank tem a obrigação de entregar lá naquele dia, elaborar, fazer as flores, compor e entregar lá na casa da mãe de Ingrid, Frank é o devedor e Ingrid é a credora desta obrigação. Tranquilo até aqui? Beleza? Massa. Amores, a gente também tem uma obrigação de fazer, como temos também uma obrigação de não fazer. Por exemplo, uma obrigação de fazer. Você tem a obrigação de construir aquele imóvel em até 15 anos. Você tem a obrigação de construir aquele imóvel em até 5 anos. Você adquire um lote de terreno em um loteamento urbano, e quando você realiza a promessa de compra e venda, e depois com a compra e venda definitiva, você vai ter que celebrar, realizar, efetivar a sua construção no prazo de 15, o que for determinado no prazo de 5 anos, o que for determinado contratualmente. Você, adquirente, tem uma obrigação de fazer, você vai ter que construir no prazo de 5 anos. E se você não construir no prazo de 5 anos, você será multado por isso. Pró, me dá um exemplo de uma obrigação de não fazer. Olha, você tem por obrigação não desmatar aquele terreno. Existe uma APA, que é uma área de proteção ambiental no seu terreno, na sua propriedade, uma unidade de conservação, uma reserva ecológica florestal. Não se preocupem com essas nomenclaturas, vocês irão estudar quando estiverem em direito ambiental. Mas percebam que você tem uma obrigação de não fazer, não desmate, não queime. Percebeu? Tranquilo? Então, eu posso ter uma obrigação de dar, posso ter uma obrigação de fazer, posso ter uma obrigação de não fazer. Exemplos, só para vocês anotarem no caderno de vocês, exemplos para obrigação de dar, você anota no seu caderno, exemplo de obrigação de dar, simples, realizar um pagamento. Pronto, isso é um exemplo de uma obrigação de dar. Exemplo de obrigação de fazer. Você vai ter que construir uma casa. É um exemplo de uma obrigação de fazer. Um exemplo de uma obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer. Amores, para o exemplo de obrigação de não fazer, não poderá desmatar parte da propriedade. Tá certo? Obrigação de dar, fazer, não fazer. E coloquei aí os exemplos para vocês. Amores, numa mesma relação jurídica, podemos ter mais de uma obrigação, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Em cada obrigação, nós podemos ter vários sujeitos participando daquela obrigação. É por isso que, a partir de agora, nós iremos estudar os sujeitos da obrigação, ok? Anota, próximo tema, próximo tópico, e aí, a depender do livro, do doutrinador que vocês estejam estudando, deixa eu pegar aqui, essa é uma edição mais antiga, eu até já mostrei para vocês, mas, por exemplo, se vocês estão aí estudando com o professor Cristiano Chaves de Farias, com o professor Nelson Rosenwald, com o professor Flávio Tartucci, com a professora Maria Helena Diniz, com o professor Silvio Salvo Venosa, com o professor Silvio Rodrigues, não importa o doutrinador que você escolheu, Caio Mário Pereira da Silva, você vai adentrar agora ao seguinte tema, ao seguinte tópico, sujeitos da obrigação, beleza? Próximo tópico do nosso estudo é o de sujeitos da obrigação. Quais são os sujeitos da nossa obrigação? Amores, nós temos duas espécies de sujeito. Vocês vão verificar que é muito tranquilo. Nós temos o sujeito ativo da obrigação, sujeito ativo da obrigação, que será justamente denominado como credor. E nós temos o sujeito passivo da obrigação, que será denominado como devedor. Sujeito ativo, credor, sujeito passivo, devedor. De fato, nós podemos ter vários devedores e, de fato, nós podemos ter vários credores. Qual é o papel do credor? Qual é o objetivo do credor? E aí eu quero que você anote. O objetivo do credor é um só. O objetivo do credor é o de receber a prestação. Ponto, bebê. Na forma como foi pactuada, 10 parcelas de R$1.000. Me pague as minhas 10 parcelas de R$1.000. Por sua vez, o objetivo do devedor, anotem, tá? Isso vai ser objeto da nossa prova, por isso anotem. O objetivo do devedor é o de cumprir, tá certo? Cumprir a prestação obrigacional. Esse vai ser o objetivo dele. Ele vai ter que realizar a prestação. Tranquilo? Portanto, quando a gente pensa qual seja o objeto da obrigação, a obrigação tem um objeto? Tem. Qual é o objeto da obrigação? O objeto da obrigação é justamente essa prestação a ser cumprida pelo devedor. Então, o objeto da obrigação é a prestação a ser cumprida pelo devedor. Seja essa prestação de dar, repete aí, de dar, de fazer ou de não fazer. Numa mesma relação jurídica, eu posso ter uma prestação de dar, uma obrigação de dar, de fazer, de não fazer? Pode, tá? Com vários sujeitos? Pode. Com vários objetos? Pode. E se houver o descumprimento da obrigação? Olha a perguntinha. E se houver o descumprimento da obrigação? Era para pagar em 10 parcelas de R$1.000. E ele não pagou, não justificou, não sentou para negociar, não fez absolutamente nada. Qual a consequência? Amores da minha vida, prestem muita, mas muita atenção. O direito material, que é o direito civil obrigacional, ele vai se aliar com o direito processual. E vai surgir para o credor um direito acessório. Um direito acessório? Sim. Um direito acessório, porque o direito principal do credor era ter sido satisfeita a porra da prestação.
não xingue, deixa que eu xingo. Como a porra da prestação não foi satisfeita, ele tem direito a exigir o cumprimento do devedor. Como ele vai meter a porrada no devedor, vai ser olho por olho, dente por dente, ou vai prevalecer quem tem mais poderio econômico, ou vai prevalecer quem tem mais força bruta. Não, esqueça isso. A gente não está no período da autotutela, da tutela exercida pela própria pessoa. Eu, Ingrid Gil, credora, não posso chegar para o Matheus e dizer: porra, Matheus, tu não cumpriu com a obrigação, vou te encher de paulada, vou virar agiota. Teoria é uma coisa, prática é outra. Na teoria, pela lei, isso não pode ocorrer. Inclusive, a agiotagem é ato ilícito perante o direito civil, ok? Então, eu não poderei fazê-lo, nem cobrar juros exorbitantes para isso. O que eu posso fazer? Você vai, credor, perante o poder judiciário, requerer o exercício da tutela jurisdicional. Presta atenção, não estou nem anotando para você prestar atenção, depois a gente vai anotar aqui. Então, se houver o descumprimento da obrigação, qual a consequência? O credor vai fazer uso do seu direito acessório, que inclusive é o direito processual, e ele vai demandar em juízo. Vocês ouviram? Ele vai bater na porta do Poder Judiciário e vai dizer: Estado juiz, o devedor não cumpriu com a sua obrigação. Ele não efetivou a prestação, seja de dar, de fazer ou de não fazer. E é por isso que eu estou aqui, para que Vossa Excelência possa obrigá-lo. Tranquilo? Então, amores, se houver o descumprimento da obrigação, qual a consequência? Você passa a anotar agora. O credor. Por que o credor? Porque o credor é o sujeito ativo. Ele é o principal interessado. O credor irá ou poderá fazê-lo, irá demandar em juízo, ok? Ele irá demandar em juízo, requerendo que o Poder Judiciário exija o cumprimento ou a satisfação da obrigação pelo devedor. Então, não existe essa ideia de que o devedor não está a fim de cumprir, não. Ele disse que iria cumprir, mas ele resolveu agora que não está a fim de cumprir. Amores, não existe isso. Aliás, até existe, mas não é para existir. E aí o credor vai perante o Poder Judiciário. Não é assim tão simples, porque ele vai necessitar da contratação de um advogado. Por quê? Porque, por vezes, o credor não é advogado, não é defensor público, não é membro do Ministério Público, e, portanto, para o credor, falta a capacidade postulatória. Que quem detém essa capacidade postulatória é o advogado regularmente inscrito na OAB. O policial tem capacidade postulatória? A senhora tem capacidade postulatória? Não mais. Eu não sou mais advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB, porque hoje eu sou notária e registradora oficial a titular. Então, eu não posso, é uma atividade que não é compatível com o exercício da advocacia. Portanto, eu não tenho mais a capacidade postulatória. Eu exerci por 10 anos, hoje eu não exerço mais. Bacharel em Direito tem capacidade postulatória? Não. Professor de Direito tem capacidade postulatória? Não. Juiz tem capacidade postulatória? Não. Quem tem capacidade postulatória? O advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, membro do Ministério Público, o que você conhece como promotor de justiça, defensor público tem capacidade postulatória e, por vezes, a lei defere a capacidade postulatória para algumas pessoas em algumas situações.
Por exemplo, defere a capacidade postulatória para o trabalhador postular na justiça do trabalho. Então, o trabalhador ele não vai precisar pagar um advogado, ele pode se autorrepresentar. Ou para aquelas pessoas perante os juizados especiais da Lei 9.099 de 95, até 20 salários mínimos. Mas perceba, ainda que eu não esteja enquadrado nessa situação, não se trata de um habeas corpus, eu não preciso ter advogado para habeas corpus. Não estou na justiça do trabalho, não preciso de advogado, a não ser para recursos lá para o TST. Eu não estou no âmbito dos juizados, eu estou aqui perante a vara comum. Então, o credor vai necessitar contratar um advogado, ele vai ter que juntar suas provas, obedecendo ao ônus da prova, ele tem que provar. No direito processual, não é apenas o que você fala que vai acontecer, mas é tudo o que pode acontecer. Então, eu viro para aquela pessoa e digo, olha, eu tenho um contrato aqui, esse contrato, tá vendo? Foi assinado e é a prova que a confissão, com 2 testemunhas instrumentárias, como dispõe o Código Civil de 2002, com firma reconhecida em tabelionato de notas, é a prova de que ele me deve. Passou o tempo, é uma parcela vencida, ele falou que ia pagar em 1º de abril até dia da mentira, ele não pagou, venceu. E, portanto, eu posso exigir o cumprimento dessa obrigação. A prova, beleza, você vai ter o Estado juiz, o juiz vai julgar quem tem direito e quem não tem direito. Você tem o credor, que vai ser, inclusive, o sujeito ativo da ação, vai ser a parte autora. E você vai ter o devedor, que é o réu da ação. Um verdadeiro triângulo processual. Juiz, autor, aquele que pede algo, que vai ser o credor, pague a porra da minha prestação, cumpra a prestação. O devedor, aquele que deveria ter cumprido a prestação e não cumpriu, e o Estado juiz, que deveria obrigar esse devedor a cumprir essa obrigação, a realizar essa obrigação. Amores, vá para a prática. Na prática, o devedor não quer cumprir a obrigação. O que acontece, então? Bom, a depender da espécie de obrigação, isso vai depender da espécie, o Estado juiz vai fazer com que o devedor cumpra a obrigação. Por exemplo, por meio do Bacenjude. Imagine que, nesse exemplo aqui que eu vou dar para vocês, a obrigação seja a obrigação de dar, que vai ser a obrigação de pagar uma quantia X. O devedor não pagou. O credor, então, ingressou com uma ação judicial representada por advogado, o juiz deu prazo para pagar, o devedor não pagou. Amores, qual a consequência? Como o juiz obriga o devedor a cumprir essa obrigação? E aí a gente está falando do ponto de vista do direito processual, e não mais do direito material. Bom, o juiz pode fazê-lo, por exemplo, por meio de convênios que a própria justiça, o poder judiciário, possui como o Bacenjude. O que é o Bacenjude? É um bloqueio online, denominada de penhora online, que é feita pelo Banco Central do Brasil. Isso mesmo. O juiz dispara uma ordem e diz assim, ó, a dívida atualizada com juros, com multa, com correção monetária, mais as despesas processuais, advogado, está hoje em X, está hoje em 45 mil. E dá essa determinação para que possa ser bloqueado esse valor. Amores, aonde o devedor possui conta, conta corrente, conta poupança, investimento, blá, 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 seja o que for. Itaú, Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi, o que for, vai ser bloqueado até o valor máximo de 45 mil. Bloqueia 1.000 de uma conta, 2.000 da outra, o que tiver. Não tem dinheiro nenhum. O cara já sabia disso, ele é da falcatrua. Ele resolveu tirar o dinheiro todo da conta. E agora, o credor vai ficar de mãos abanando e não vai ter essa obrigação satisfeita? Relaxa, bebê. A gente ainda tem outras oportunidades. Sabe mais o que pode ser feito? O Renajude. Isso mesmo. O Renajude é um convênio pelo qual a Justiça possui como DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, e que realiza bloqueios para veículos automotores.
Então, imagina que o devedor seja proprietário de um caminhão, de um carro, de uma moto, do que for, de vários automóveis. Pode se bloquear por meio do RENAJUDE. O DENATRAN envia essa informação para o DETRAN estadual, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia. É feito, então, o bloqueio dessa propriedade, desse bem, tá certo? Desse veículo automotor. Ele terá que entregar, não poderá vender o bem, ele não consegue transferir o bem, porque consta o bloqueio. Se ele for parado em qualquer blitz policial, vai constar isso em aberto, e ele terá que entregar o veículo terá que ser apreendido, ou até mesmo um oficial de justiça poderá ir cumprir esse mandato. Amores, além disso tudo, fiquem muito ligadinhos nessa informação que eu vou dar para vocês. Muita gente desconhece, porque outro sistema que a gente tem também é o InfoJude. Isso mesmo, InfoJude é. Esse convênio se dá com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Super Receita. Hoje, praticamente todo mundo que está percebendo ali até mais do que, né? Mais do que 28 mil reais por ano, é obrigado a declarar o imposto de renda. Por isso, você que recebeu mais do que 28 mil no ano passado, já está sendo obrigado, inclusive, já estamos no prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Se o seu devedor for um desses casos, ou mesmo não sendo obrigado, mas declarou a sua renda, porque mesmo que não seja obrigado, você pode declarar para eu receber 5 mil. Eu posso declarar? Pode. A obrigação é para quem recebe mais do que 28 mil hoje, atualizado. Você pode requerer que essa informação da declaração de imposto de renda, como você é um devedor que descumpriu uma obrigação, o credor pode requerer que essa informação seja prestada. Daí o magistrado envia essa ordem a ser cumprida para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que abre esse arquivo para o Poder Judiciário e disponibiliza para você, credor. Assim você vai ter acesso, por exemplo, a aplicativos, aplicativos, né? Lembrando de aplicativo de celular, meu povo, que eu estava baixando o aplicativo. Aplicações, eu quis dizer aplicações. Aplicações que a pessoa possua no estrangeiro, compra de imóveis no estrangeiro que ela é obrigada a declarar, bens pertinentes a um espólio de uma pessoa que faleceu recentemente, um inventário e partilha, ou seja, imóveis, automóveis, terrenos, promessa de compra e venda, a pessoa nem registrou ainda no cartório, tem aquele contratozinho de gaveta, mas declarou ali e você já consegue obter essas informações. Beleza? Então, nós temos essas formas de coerção. Nós ainda temos como formas de coerção, é bom que vocês já comecem a ir se adaptando a isso. O arresto, o sequestro e a penhora de bens, tá bom? Então, você pode arrestar, você pode sequestrar, você pode penhorar bens que estejam registrados em cartórios, como o cartório de registro de imóveis. Então, você faz a busca. Eu quero saber quantos bens tem o prefeito da minha cidade. Então, ACM Neto. Eu posso ir lá em Salvador, tem 7 cartórios de registro de imóveis. Mas eu não sou parente dele, eu não sou nada. Meu povo, princípio da publicidade é público. Eu quero saber quantos bens tem o presidente da República. É público. O governador do estado, eu quero saber quantos bens você tem. É público. Você paga lá pela certidão de busca, você basta fornecer o nome e o CPF da pessoa ou a localização do imóvel, e isso poderá te ser fornecido. Você, a pessoa não me pagou, mas ela tem esses bens, ela possui esses bens. Então, existem formas de coerção para que o Poder Judiciário possa obrigar a esse cumprimento, tá? O Poder Judiciário, ele é responsável por isso, pela efetividade da tutela. Amores, meu tempo está acabando aqui. Por favor, não saiam daí, né? Vão rapidinho ali no banheiro, tomar uma água e daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Me aguarde.